Olá a todos os meus colegas, professores. Estamos começando aqui mais uma live aí para todo o pessoal dos anos iniciais. Eu quero me apresentar, eu sou a professora Aline Gak, sou uma mulher branca de estatura baixa, cabelos curtos e ruivos. Hoje estou usando uma camiseta preta e uma calça jeans e não estou sozinha aqui para compartilhar as informações dessa live. Tenho os meus colegas e vou deixar eles se apresentarem nesse momento. Muito bem, muito obrigado, Aline. Olá, professores, sejam todos bem-vindos a mais um espaço aí da nossa formação. Eu sou o Jocélio, estou formador EFAP, estou fazendo parte da equipe de arte. Aproveito para fazer minha autodescrição. Sou um homem branco, estatura mediana, mais para o baixinho, cabelos curtos, castanhos claros. Estou com uma camisa preta, um colar e um brinco prata, uma calça bege, um sapato preto. Aproveito para fazer o meu sinal em Libras, que é este aqui. Agora eu passo a palavra para a nossa colega aqui, Cláudia. Olá, professores e professoras da rede estadual. Eu sou a Cláudia Fornaciari, sou professora de inglês da rede. No momento estou como formadora EFAP, fazendo a autodescrição. Eu tenho cabelo castanho claro, comprido, tenho olhos castanhos. Hoje eu estou usando óculos, sou uma mulher branca. Estou vestindo um vestido marrom, calça leg preta e botas pretas. E eu vou passar a palavra, então, para a Aline. E é isso, professores. Eu quero iniciar esse nosso momento, esse nosso espaço aí de formação, trazendo, claro, a nossa intencionalidade, trazendo aí o objetivo dessa live de hoje. Primeiro que essa live está sendo oferecida pela EFAP, que é a escola de formação aí para os profissionais da educação, para os professores, certo? Então ela é uma live aí com um intuito formativo. Então, vocês professores dos anos iniciais, né, super já conhecem quando a gente fala de intencionalidade. Então, a intencionalidade dessa live hoje é falar sobre recuperação e aprofundamento. Então, a gente vai se ater aí a metodologias, estratégias, técnicas, para a gente falar um pouquinho sobre a recuperação para os anos iniciais, certo? Essas são as informações que nós vamos trazer hoje nesta live, tudo que envolve aí a recuperação e o aprofundamento para os anos iniciais. Como eu disse, é uma live aí com uma intencionalidade, e essa intencionalidade é uma intencionalidade mais pedagógica e mais formativa, certo? Dito isso, eu vou passar então agora a palavra para o meu colega Jocélio, que vai iniciar aí as informações dessa live. Muito bem, como a Aline disse, né, nós temos aí um informativo. Então a gente inicia falando, né, sobre como a gente pode já começar o nosso processo. A gente tem aí na tela para vocês agora, olha só, passa o PPT por gentileza, Aline. Passo sim. Nós temos, então, a resolução, né, 42, e ela vai trazer aí qual é o nosso objetivo. Então, a recuperação, ela trata de um conjunto de ações voltadas para recuperar e aprofundar, né, as aprendizagens dos nossos estudantes, pensando em uma semana de estudos intensivos, né, e o objetivo é auxiliar os estudantes a avançarem com relação ao seu percurso educacional. Então, a gente vai ter um olhar diferenciado neste momento para os nossos estudantes do nosso ciclo, onde a gente possa perceber quais as necessidades que a gente precisa observar, as fragilidades que foram apontadas e quais as ações assertivas que a gente pode desenvolver dentro desse processo nesse período, nessas semanas aí, certo? E aí, quando a gente pensa nisso, a gente tem dois caminhos que a gente pode seguir, né? Então, a gente precisa, primeiramente, analisar os resultados. Então, a gente tem aí já na tela para vocês, né, a resolução aí com o número 42 determina que as escolas devem identificar as necessidades dos nossos estudantes, né, desenvolver as atividades diversificadas para recuperar e aprofundar suas aprendizagens durante aí o período de recuperação e aprofundamento. E a gente mostra duas possibilidades, né, do primeiro ao quarto ano e a do quinto ano, que tem aí uma especificidade. Então, no primeiro ao quarto ano, a gente já tem ali, né, as avaliações que ocorrem durante o processo, como a gente pode já abordar esse momento de avaliação.
E nós temos também, do outro lado, no quinto ano, um diferencial, que é a prova paulista, né? Então, a gente tem aí as atividades avaliadoras, a sondagem de escrita e a sondagem, aqui no caso, a gente propõe de matemática. Quando a gente fala do quinto ano, a gente tem uma possibilidade a mais, que é a nossa prova paulista, tá certo? Então, essas atividades, né, esses resultados, a gente já tem no nosso dia a dia. Então, você, professor, professora, já dentro do seu processo de avaliação, durante o bimestre, percebeu, né, tem ali as suas evidências, tem as suas avaliações, tudo dentro do seu processo de planejamento. Quando a gente fala do quinto ano, a gente tem uma outra alternativa, né, uma avaliação externa, que a gente precisa desses resultados. Não é isso, Aline? É isso mesmo, assim, desculpa te interromper, Jocélio, mas assim, só para esclarecer, né, para o professor dos anos iniciais. Quando a gente está falando do primeiro ao quarto ano, para a gente, na verdade, traçar um percurso aí de recuperação e de aprofundamento, a gente precisa fazer uma análise de resultados, certo? E para fazer essa análise de resultados, que resultados eu vou olhar? Quando eu estou falando do primeiro ao quarto ano, eu vou olhar as atividades avaliativas que eu já faço durante o bimestre, né? Vou olhar também para a minha sondagem matemática e também vou olhar a minha sondagem de escrita, tá? Quando eu estou falando do primeiro ao quarto ano. Que tem uma pequena diferença aí, uma especificidade quando eu estou falando do quinto. No quinto ano, eu também vou olhar as minhas atividades avaliativas, essas que eu já faço aí durante o bimestre. Eu vou olhar a minha sondagem de escrita, eu vou olhar também a minha sondagem matemática, mas eu também vou olhar os resultados aí da prova paulista, tá? Então, é um compilado aí de uma análise de resultados. Eu não vou me pautar apenas em um resultado. Quando eu estou falando dos anos iniciais e de uma análise de resultados, é um pouco mais global. Eu vou olhar diversos caminhos para chegar aí nesse meu resultado, para chegar aí primeiro nessa minha análise. Tá certo? Então, essa é a maior diferença aí entre o primeiro ao quarto e o quinto ano, tá? Então, era isso que eu queria dizer. Pode continuar, Gil. Muito bem. Então, nós temos aí esse olhar, né, esse cuidado, e a gente percebe como que eu vou... Vem um questionamento, como é que eu vou receber esses resultados que eu não tenho da prova paulista. Então, a gente vai apresentar aqui um caminho que eu acredito que você, professor, professora, já conheça, mas que a gente vai reforçar aqui durante a nossa pauta formativa. Então, nós temos o site da Escola Total, aparece aí na tela, a gente faz o nosso login, né, preencha com seus dados de acesso da sede, e aí a gente tem a possibilidade de avançar e onde aparece o nosso painel, né, com várias possibilidades, e a gente vai indicar ali a prova paulista. Ele aparece ali embaixo, como a gente já conhece. E para localizar a nossa turma, a gente vai em turma, seleciona, né, a turma em questão, no caso, e dando continuidade, a gente tem ali a possibilidade de fazer mais um filtro, né, que percebe ali qual até o componente. Se a gente quer fazer um filtro de matemática, um filtro de português, então a gente vai de língua portuguesa, nós podemos traçar essas duas possibilidades. E o diferencial agora é que a gente tem um link aí agora, onde você, professor, professora, pode consultar também, além de observar, de ver a questão, né, a visualizar ali a questão que ficou um pouco mais fragilizada, que demanda um pouco mais de atenção com relação à prova paulista, nós temos também um link com o material digital. Então, qual aula que a gente pode resgatar, observar e analisar que tem relação com essa habilidade, com a competência ali desenvolvida, para que a gente possa ser mais assertivo ainda. Então, a gente tem, além do print lá, da imagem da questão, nós temos também um indicativo ali, um direcionamento com relação à aula, qual material digital está trabalhando com essa habilidade, com essa competência neste momento, tá certo? E fazendo esse movimento, né, de você conseguir, professor, localizar aí a questão de maior fragilidade da sua sala de aula em relação àquele componente específico, então você entende que é aquela questão que é referente a uma habilidade em específico, e aí você já tem um link aí do material digital que tem uma questão muito parecida com essa, ou até igual, e que já pode ser o início do seu período aí de recuperação, das suas estratégias de recuperação e aprofundamento, certo? Que a partir dessa atividade aí do material digital, você pode pegar essa atividade e abordar ela de outras maneiras, né? Trazendo estratégias, metodologias ativas. Então, você já tem, na verdade, preparado aí uma atividade do material digital que pode aí permear o início
do seu percurso aí relacionado à recuperação, tá? Não é o único, claro, mas ele já pode começar a permear. E eu, professor do 1º ao 4º ano, que não tenho, na verdade, a prova paulista, como eu falei anteriormente, a gente já tem as atividades avaliativas que a gente já utiliza, né, durante o bimestre, e eu posso me pautar ali, onde eu sei que os meus estudantes não consolidaram alguma habilidade ou algum conteúdo. Tá? Mas aqui o foco nesse primeiro momento é trazer para você como é que você encontra os dados dentro da prova, né, do BI. E a gente sabe que o BI passou por uma estabilidade, isso já foi reportado, logo estará tudo solucionado e você vai poder encontrar esses dados tranquilamente, tá? É isso. É interessante essa fala da Aline, né? Porque nós, como professores aí da turma, a gente tem e deve considerar, né, os resultados que são apresentados da prova paulista, mas também a gente já conhece o nosso estudante. Então, é mais uma possibilidade que aponta quais são as necessidades, né, a questão mais fragilizada ali com relação ao nosso estudante, como a gente pode direcionar o nosso percurso. Então, é mais uma possibilidade, né? Então, nesse momento, talvez não esteja ali adequado, funciona, a gente até regularizar, quem sabe a gente já pode já levar em consideração todos os nossos processos. Falando de processo, é legal a gente fazer só um resgate, que entraram várias pessoas agora na nossa live. Você que está chegando, nós estamos trabalhando com recuperação e aprofundamento, estamos trabalhando aí com o ciclo dos anos iniciais, falamos agora sobre dois percursos, né? Do 1º ao 4º ano e ao 5º, como a gente pode ter esse olhar na hora de buscar e analisar os resultados, e o diferencial que a gente tem a prova paulista, e nós mostramos agora como nós podemos chegar até esse resultado. Só que agora a gente já tem os resultados, né? A gente tem ali o que foi desenvolvido durante o processo, né, durante o semestre, e temos também os dados da prova paulista. Como é que a gente pode caminhar agora? Agora a gente vai para um outro percurso, né, um outro momento, que é o seguinte: aparece aí na tela para vocês uma análise dos resultados, que é o nosso plano de ação direcionado. E a Aline vai falar para a gente como que a gente pode desenvolver esse plano de ação direcionado. É isso mesmo, Jô. Então, vamos pensar aqui nós, professores dos anos iniciais, certo? Então, nós analisamos todos os dados, fizemos a análise aí das nossas atividades avaliativas do bimestre, olhamos a nossa sondagem, matemática e de escrita, e olhamos aí os dados da prova paulista e determinamos aí qual é a habilidade que os nossos estudantes dos anos iniciais, da nossa sala, na verdade, têm mais dificuldade. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo, tá, de uma atividade da prova paulista do a primeira prova paulista, né, do 1º bimestre, que é uma atividade de matemática, tá, ok? Que fala um pouquinho sobre multiplicação e configuração retangular, ok? E aí, qual seria esse movimento? Então, primeiro eu vou identificar as necessidades específicas, claro, dos meus estudantes, e eu vou atender essas necessidades de aprendizagem, pensando, claro, na personalização deste ensino, né? Então, eu tenho que pensar que cada estudante, cada sala de aula tem uma defasagem, que elas vão ser diferentes, né? E aí, mas vamos fazer na prática isso? O que é na prática? Olhei a minha questão lá na prova paulista, verifiquei que essa foi a questão que os estudantes mais sentiram aí dificuldade, então eu vou entender o que compreende qual é a habilidade que compreende essa questão, né? Então, tá aí do ladinho para vocês, a questão, né, a habilidade é resolver problemas de multiplicação e divisão, envolvendo números naturais e racionais. Pronto, a partir daí eu já sei, já tenho o meu ponto de partida, eu já sei por onde começar. Verifiquei aí, fiz a análise dos resultados, verifiquei a maior dificuldade da minha sala de aula e compreendi nesse momento qual é a habilidade, certo? Agora sim, vamos para o passo 2, que é identificar as demandas de aprendizagem e desenvolver estratégias pedagógicas personalizadas. Nós temos que entender, professores, nesse momento, que se os estudantes sentirem alguma dificuldade nesse conteúdo, é porque da maneira que foi apresentado, eles não compreenderam nesse momento. Então, a gente vai ter que personalizar esse ensino, trazendo de outras formas, apresentando de outra maneira,
portanto, personalizando este ensino. Então, trazendo de outras maneiras. Você apresentou lá antes, né, da prova paulista de uma maneira para os estudantes, verificou com a análise dos resultados que eles tiveram uma dificuldade, portanto, eles erraram mais essa questão, e aí você não vai mais poder apresentar dessa maneira. Então, você vai ter que pensar nesse momento numa personalização. Como é que eu vou apresentar esse mesmo conteúdo que já foi trabalhado, agora de outra maneira? E esse é o momento, professor, que você vai pensar no quê? Em estratégias diferenciadas, em metodologias ativas, trazer de uma forma diferenciada. Às vezes você vai ter até que apresentar de formas diferentes dentro do seu próprio grupo. Apresentar para um grupo de uma maneira e apresentar para outro de outra maneira, tá? Então, é a hora de pensar na personalização. No caso da atividade que a gente traz como exemplo no nosso material, o professor em questão pensou numa plataforma gamificada, né? Então, ele dividiu a sala de aula dele em grupos de 3 a 4 estudantes, que são os agrupamentos produtivos, que é uma estratégia pedagógica, certo? E ele utilizou aí uma plataforma gamificada, aí, uma TIFIC, na verdade, para apresentar essa atividade de uma forma um pouco mais dinâmica, inovadora e que poderia até chamar um pouco mais de atenção dos estudantes, fazer com que eles se engajassem mais em entender este conteúdo, tá ok? Então, olha só, esse é o raciocínio lá do professor na sala de aula, frente a essa questão que foi a questão que os estudantes mais sentiram dificuldade. Ele pensou que, olha, da maneira que eu apresentei, não surtiu efeito, eu vou ter que pensar de uma outra maneira, então eu vou dividir a minha sala aí em grupos de 3 a 4 estudantes, então vou utilizar a estratégia do agrupamento produtivo e vou também utilizar a metodologia ativa aí da gamificação, né? Utilizando uma plataforma gamificada, que no caso desse nosso exemplo é uma TIFIC, né? E aí trazer depois, de repente, uma inovação, um dinamismo, fazer com que os alunos se sintam um pouco mais empolgados e envolvidos nesse processo e, quem sabe, aí sim agora compreender o conteúdo. Mas a gente não terminou, temos mais alguns passos aí, então vamos lá, ó. Ele analisou os resultados, encontrou as questões, pensou e analisou quais estratégias diferenciadas, qual personalização ele iria trazer, colocou em prática isso, mas e depois disso? A gente vai colocar aí na telinha para vocês os próximos passos. Então, depois ele vai implementar metodologias diferenciadas e, claro, personalizar as necessidades de aprendizagem de cada aluno. Pensando, então, de novo, em cada aluno, pensando que a gente pode colocar para um grupo de uma maneira e para um outro grupo dentro da mesma sala de aula de uma outra maneira. Então, ele vai utilizar a plataforma do Matific para promover a aprendizagem, engajar os alunos com atividades gamificadas e incentivar aí a participação e, claro, uma competição saudável, que é uma das características aí da metodologia ativa da gamificação. É trazer essa competição saudável, né? A gente sabe que os nossos estudantes adoram os jogos online, né? Super se divertem, e por que não a gente trazer essa metodologia ativa para dentro da sala de aula para envolver esses estudantes em alguns conteúdos que de repente eles não consolidaram ainda, certo? Mas não é só isso, depois de realizar todas as atividades, eu preciso analisar resultados, eu preciso fornecer feedback, eu preciso verificar se eu atingi ou não o meu objetivo, certo? E aí vem o nosso passo 4, aí eu vou pedir para colocar na tela, que é aprimorar o processo. Eu vou aprimorar o processo educacional, eu vou monitorar o progresso do meu estudante e, claro, fornecer um feedback constante e, se necessário, replanejar. Sim, replanejar, porque pode ser que eu não consiga atingir todos os estudantes, pode ser que eu não consiga atingir toda a sala de aula, pode ser até que essa metodologia e essa estratégia escolhida por mim não consiga sanar essa defasagem dos meus alunos. E aí eu vou precisar replanejar e escolher uma outra maneira de abordar esse mesmo assunto, né? Então, o professor tem que estar aberto aí, sempre monitorando, para poder replanejar aí no meio do caminho, né?
Pensando aí nesse passo 4, a gente pode, dentro da plataforma do Matific, criar questionários, né, com problemas similares àqueles da prova paulista, para que os alunos possam resolver. E aí, ao completar o questionário, né, a plataforma, ele vai gerar aí um relatório de desempenho para o professor. Então, a partir disso, ele consegue ter uma visão geral aí de como foi a sala de aula dele, né? E aí ele vai analisar as respostas do questionário, ele vai fornecer feedback, discutir as respostas corretas e incorretas com os estudantes e, claro, incentivar os alunos a refletir um pouco sobre o uso da multiplicação, não é? Então, a gente está pensando aqui numa estratégia em específico, numa metodologia ativa em específico. Lembrando que nada aqui está escrito em pedra, nem as sugestões do material digital e nem as sugestões dadas aqui nessa live nesse momento. Você, professor, na sala de aula, conhece seus estudantes, conhece as dificuldades deles e pode adaptar todas as estratégias apresentadas aqui. De repente, você pode perceber, professor, que trazer uma plataforma gamificada nesse momento não é o ideal para os seus estudantes. Então, você vai trazer, de repente, no concreto. Por que não? Peça auxílio, de repente, do professor de educação física. Dá para trabalhar a configuração retangular de várias maneiras diferentes, né? O professor de arte também dá para ajudar também a trabalhar a configuração retangular. Utilize a malha quadriculada para trabalhar a configuração retangular. Então, a gente tem diversas possibilidades para trabalhar essa questão que foi identificada na prova paulista como sendo a de maior defasagem, tá? O que eu quero dizer é, professora, a gente tem um percurso sugerido aqui nessa live, tá? Ele é sugerido, tá? Você conhece a sua sala de aula e sabe como fazer isso da melhor maneira, tá? Explore essas estratégias apresentadas aqui por nós da melhor maneira. E se achar que não é pertinente nesse momento, traga outras, né? Personalize o ensino dos seus estudantes. Eu acho que essa é a mensagem que a gente veio trazendo aqui, tá? O que a gente fez aqui agora foi quase que um estudo de caso para você, professor, mas assim, a gente está trazendo isso no âmbito da matemática. Mas você pode fazer isso também no âmbito aí da língua portuguesa, tá? Identifique aí a habilidade que foi menos consolidada pelos estudantes, analise esses resultados, né? Dê uma olhadinha no material digital, né? Na questão que está atrelada, né? A essa questão da prova paulista. Trace aí quais estratégias diferenciadas eu posso trazer, quais metodologias ativas eu também posso trazer que vá contribuir, que vá envolver o meu estudante, que vá engajar ele e que vá principalmente recuperar essa habilidade que está em defasagem nesse momento. Tá? Eu acho que essa é a ideia. E esse é o momento da gente envolver toda a comunidade escolar também, tá? Então, chame os pais para participar, se for possível, né? Chame a gestão. Então, envolva todos os outros professores também, de repente, do mesmo ano que você, para vocês traçarem em conjunto um plano que vai ser o melhor plano para a sua sala de aula e para a sua escola. Tá? Eu acho que a ideia é essa, né? É interessante a gente reforçar que é um plano de ação direcionado, como a Aline trouxe, né? Você, professor, professora, conhece a sua turma, conhece o seu estudante, né? Sabe quais são as dimensões da vida desse estudante que estão também associadas, atreladas a esse processo, né, educacional. Então, olhando, observando. A gente está realmente trazendo aqui um momento de reflexão, né? Nós trouxemos uma possibilidade, né? Realmente um estudo de caso, mas, claro, você, professor, consegue observar, perceber, né, esse percurso melhor do que ninguém. E falando sobre isso, eu vou pedir agora para que vocês, né, o pessoal do nosso estúdio, abram o chat para a gente perceber se ocorreu alguma dúvida, né, durante esse percurso. Então, nós estamos falando sobre a recuperação e aprofundamento, nós trouxemos aqui como a gente consegue coletar esses dados, né, pensando nas avaliações que nós já temos durante o nosso processo, as evidências que são fornecidas e também agora com relação ao quinto ano, a prova paulista e o que a gente faz com o plano de ação direcionado. Então agora vou ficar atento aqui ao chat, porque agora a gente passa a palavra para a nossa colega Cláudia, não é isso? Eu quero fazer uma brincadeira aqui rapidinho. Eu vou fazer o papel do professor do chat com dúvida agora. Certo. Então ele vai fazer assim, olha. Professora Aline, eu ouvi tudo do que você está falando, eu entendi tudo que você está falando, mas, como é que funciona a gamificação? Como é que eu coloco ela em prática? E por que ela é uma metodologia legal para usar aí com os meus estudantes dos anos iniciais? Agora sim é com você, Cláudia.
Põe no próximo slide, por favor. Claro. Então, eu vou falar agora um pouquinho sobre metodologia ativa da gamificação, né? Que ela pode ser definida como a estratégia de combinar elementos de jogos em contextos de não jogos, no caso, para trabalhar com os nossos estudantes na educação, né? Quais são alguns elementos da gamificação? O desafio, a premiação, pontuação, né? E eu vou mostrar para vocês, eu sou professora de inglês da rede, então eu vou dar aqui um exemplo prático que eu usava em sala de aula, que pode ser usado desde os anos iniciais até o ensino médio, que é o jogo de bingo em inglês. Então, os quintos anos agora vão fazer a prova de recuperação. Um dos conteúdos que é visto de inglês nos quintos anos são as comidas e bebidas em inglês. Então, essa atividade pode, inclusive, ajudar os professores de português também. Eu vou dar depois uma outra atividade, mostrando para vocês como o ensino do inglês pode ajudar no ensino da matemática também. Então, eu trabalho muito com flashcards. Então, para retomar aquele conteúdo das comidas e bebidas que a gente viu em inglês, a gente pode trabalhar com eles para fazer essa retomada. Então, o professor vai mostrando para o estudante a figura, né, o flashcard. Então, aqui no caso é o macarrão. O professor vai falando isso em inglês e os estudantes vão repetir após o professor. O professor, como é quinto ano, a gente já consegue também trabalhar com as 4 habilidades. O listening, que é a audição, por isso que o professor vai falar em inglês. O speaking, né, que é a fala, então o estudante vai ouvir o professor e vai repetir. Dá para trabalhar também com o writing, então o professor pode escrever esses conteúdos que ele está mostrando na lousa para fazer essa retomada, para o estudante, né, trabalhar também com o writing. E, enfim, as 4 habilidades dá para ser trabalhada. Então, eu vou fazer aqui com vocês, tá? Então, o professor falaria e pediria para os estudantes repetirem em seguida. Então, aqui é o macarrão. Como é que fica isso em inglês mesmo? Pasta. Então, vamos repetir depois de mim? Pasta. Here, chicken. Here, soup. Sandwich. Então, o professor vai mostrando, né, todo o conteúdo que foi visto, pode até trabalhar com mais alguns. Coffee, que é o café, e assim vai. Cheese, que é o queijo. Pode também ir escrevendo, né, em inglês como é que fica tudo isso. Ice cream, que é o sorvete. Enfim, para fazer toda essa retomada do vocabulário que foi visto. Daí, trabalhando com a gamificação, a gente pode trabalhar com o jogo de bingo, tá? Então, eu peço para os estudantes fazerem uma cartela de bingo lá em qualquer cantinho do caderno, nada demorado, tá? A sugestão aqui, então a gente tanto pode fazer em inglês, tá? Então, a gente pede para eles dividirem lá um pedaço de papel em 9 partes, né? E cada parte ele pode escrever um desses conteúdos aqui, né, uma das comidas ou bebidas que eles repetiram em inglês, né? Então, ele vai escolher o que ele quer. Pasta, chicken, soup, coffee. E daí, nesse caso, eu estou trabalhando com a escrita em inglês, né? Mas eu também posso, se eu quiser, fazendo uma interdisciplinaridade com o português, pedir para os estudantes preencherem a cartela em português. Então, vai ficar lá, sanduíche, macarrão, peixe. Então, para a gente escrever sanduíche pode ser muito fácil, mas para os estudantes dos anos iniciais já é mais difícil, né? Então, nesse momento, vai o apoio lá do professor, né? Se o estudante não lembrar como é que escreve sanduíche em português, o professor coloca lá na lousa, né? Para os estudantes poderem preencher as suas cartelas. E daí, para fazer o sorteio do bingo, o professor faz com os próprios flashcards, né? Então, sem mostrar, eu escolho qualquer um aleatoriamente. Cheese. E daí é bom que, além de eu estar trabalhando com o listening, o aluno está ouvindo lá esse conteúdo em inglês, eu também estou mostrando. Então, para os alunos que são visuais, que é meu caso, por exemplo, eu sou muito visual, isso facilita a aprendizagem, tá? Então, o sorteio é feito pelo próprio flashcard. E assim vai. Pasta. O aluno que tem lá o macarrão na sua cartela, ou pasta, se ele preencheu em inglês, ele vai colocar o xizinho lá na cartela dele, tá? Chicken. E daí o primeiro estudante que completar a cartela inteira é o vencedor. Daí na premiação a gente pode dar uma balinha, enfim, a premiação é simbólica, né? Na gamificação o mais importante não é a competição, não é o jogo, mas sim esse conteúdo que a gente que está sendo aprendido. Tá? Então, eu mostrei aqui uma proposta para vocês de inglês e
português. Se o professor regente de sala quiser trabalhar só com português, essa atividade também é possível, tá? Eu, como professora de inglês, estou dando a sugestão também para os professores de inglês, ok? O bingo também pode ser feito juntando aí inglês e matemática, tá? Então, primeiro a gente vai rever os números em inglês, por exemplo, de 0 a 30, né? Pode ser também por meio de flashcards, mostrando 0, 1, 2, 3. E daí eu ensino para os professores, para os estudantes, desculpa, os símbolos matemáticos em inglês, né? Então, o mais, que é plus, o menos, minus, o de multiplicação, times, desculpa aqui, é a primeira live que eu estou fazendo, tá, gente? Então, eu me atrapalho ainda com as câmeras. Então, voltando aqui, ensino para os estudantes os símbolos matemáticos, tá? Então, o mais, que é plus, o menos, minus, a multiplicação, times, e a divisão, divided by, tá? Daí eu peço para os estudantes preencherem as cartelas dele, né, qualquer cantinho lá do caderno, divide em 9 espaços e eles escolhem os números de 0 a 30, que é o que a gente está trabalhando, tá? E para fazer o sorteio do bingo, eu vou mostrar uma conta, então, e vou falar em inglês. Então, a gente não está só trabalhando o listening, né, que o estudante vai ouvir aquilo em inglês, mas a gente está mostrando também visualmente, assim, se o aluno tiver dificuldade, está lá exposto para ele poder acompanhar com mais facilidade. Então, por exemplo, 30 minus 15 is, o aluno vai ter que fazer a conta, chegar no resultado, que no caso é 15, né, 15. Daí o aluno fala lá se ele tiver, e se ele tiver o 15 na cartela dele, ele já põe o xizinho lá na cartela dele, ok? E assim vai. Então, 13 plus 6 is 19. Se ele tiver lá o 19 na cartela dele, ele vai marcando. Então, dá para trabalhar com as 4 operações matemáticas, né? Então, 6 divided by 2 is 3. Então, é 3. Ele tendo 3 lá, ele vai marcando. Se o professor não quiser trabalhar com as 4 operações, por exemplo, se for uma sala de primeiro ano, que eles só viram as contas de mais e de menos, é só ele fazer os flashcards usando a soma e a subtração, né? Mas se eles já viram as 4 operações, ele pode trabalhar com as 4. Então, aqui, por exemplo, mais uma, 5 times 5 is 25, ok? Então, mesmo que o estudante não entenda pelo áudio em inglês direitinho, ele vai ter o apoio aqui visual do flashcard para ajudá-lo, tá? E daí a mesma coisa, o primeiro aluno que completa a cartela ganha o jogo e daí o professor premia lá com uma balinha, de repente sobrou no kit lá, lápis de cor, enfim, um ponto na média, qualquer coisa que possa ajudar nesse sentido, tá? Então, essa é uma atividade desplugada de gamificação, que eu estou deixando aqui como sugestão, né? Existem as plugadas também, por meio da plataforma, por exemplo, né? No próximo slide, por favor. Só um minutinho antes, Cláudia, a gente queria, né, falar assim, a professora Cláudia trouxe agora uma alternativa de uma gamificação desplugada. Anteriormente, a gente tinha colocado um exemplo de uma gamificação plugada. O que a gente tem que entender, professores dos anos iniciais, é que dentro da gamificação a gente tem que ter alguns itens que são das gamificações, que são as pontuações, as recompensas, né, os benefícios, talvez alguns avatares que são os personagens, né? Então, a gente também tem que ter uma intencionalidade no uso dessa gamificação, a gente precisa entender aonde a gente quer chegar e qual habilidade a gente quer atingir e, principalmente, desenvolver regras, né? Porque todo jogo tem regras, né? Então, o estudante precisa entender quais são as regras daquele jogo, como faz para jogar e como ele vai ganhar, como ele vai atingir aí a pontuação daquela gamificação. Então, nós trouxemos aqui, na verdade, a gamificação como uma metodologia ativa a princípio, mas não existe só a gamificação plugada, tem também a desplugada, que foi a ideia que a professora Cláudia trouxe aqui. Antes da gente continuar, o Jô quer trazer algumas contribuições do chat, não é isso? Isso, vou dar só uns 3 boa tardes aqui, que é do PEI Raposo Tavares, em Budas Artes, da escola Prof. Maria Cristina, e também de Serra Negra, a escola Professora Maria do Carmo Godoy, tá? Estão conosco. E aí a gente tem 2 considerações aqui, né?
A Ana Paula fala, boa tarde a todos, aí deputada Romeu de Campos Vergal está acompanhando a live e se identificando com os exemplos das atividades interdisciplinares, como matemática e língua portuguesa na educação física, na tecnologia e inovação, no inglês, em orientação de estudos e outros. Muito bacana saber que estamos no caminho. E a Denise, ela pergunta, esse plano, acredito que seja o plano direcionado, pode ficar como registro nosso na escola? Claro que pode, professora. É um documento, é uma ação assertiva, é um processo ali que é de vocês, é da escola. Então, deve, sim, contemplar esse processo de estar com vocês, até mesmo para perceber, né, como é que ocorreu no segundo semestre. A gente tem outros momentos, até tendo parâmetro para a gente perceber o caminho, o percurso que está sendo desenvolvido, tanto com o estudante quanto para as turmas. E acho que é isso, né? Agora a gente pode passar para um outro momento. Continuem contribuindo no chat, o Jô está de olho, vai trazer os exemplos de vocês, que com certeza os exemplos que vocês vão trazer no chat podem ajudar outros professores, então continuem aí a contribuir no chat com estratégias aí para a gente trabalhar nesse período de recuperação. A gente falou um pouco da metodologia ativa da gamificação e da estratégia dos agrupamentos produtivos, mas elas não são as únicas, não é mesmo, professora Cláudia? Sim. Então, eu dei um exemplo prático aí da gamificação, né? Mas existem outras metodologias ativas. Vou citar algumas delas. Então, uma delas é a sala de aula invertida. Nessa metodologia, o professor pede para o estudante estudar aquele conteúdo em casa, por meio de uma pesquisa, na internet, enfim. E daí o tempo de aula presencial é dedicado a atividades práticas, por meio de discussões, projetos, que vão reforçar todo aquele aprendizado que o aluno pesquisou em casa, tá? Uma outra metodologia ativa é a rotação por estações. Então, o professor cria uma espécie de circuito dentro da sala de aula. Cada uma das estações deve propor uma atividade diferente sobre o mesmo tema central. A ideia é que os estudantes divididos em pequenos grupos, de mais ou menos 4 ou 5 pessoas, façam um rodízio pelos diversos pontos. A gamificação, que eu dei um exemplo prático aí do bingo, né? Que foi um exemplo de gamificação desplugada, mas tem os plugados pelas plataformas aí, Kahoot, existem diversas plataformas aí que o professor pode utilizar em sala de aula. Uma outra metodologia ativa, aprendizagem baseada em problemas. Então, começa com um problema que não tem uma solução única e definida. E daí os estudantes são incentivados a investigar, discutir e resolver o problema de forma colaborativa, tá? Temos também a cultura maker, que enfativa a criação de coisas físicas. Então, ela promove a ideia de que qualquer pessoa pode criar, consertar, modificar e fabricar objetos e dispositivos. E a aprendizagem em pares, que é muito utilizada nas aulas de inglês, né, o pair work, trabalho em pares, é uma abordagem educacional em que os alunos trabalham em pares para aprender e reforçar novos conceitos e habilidades. Então, essa aprendizagem em pares ajuda a desenvolver habilidades de comunicação, negociação e cooperação, tá? Então, fiz um resuminho de algumas metodologias ativas, existem outras, tá? Que vocês podem pesquisar e usar à vontade aí em sala de aula, ok? Passo a palavra, então, para os meus colegas. Eu queria deixar claro também aos nossos professores que as metodologias ativas, as estratégias e as técnicas, elas não precisam ser usadas de forma isolada, né? Eu vou pesquisar uma metodologia para essa aula. Você pode utilizar as estratégias, metodologias e técnicas de forma integrada, ok? Então, como a gente deu agora o exemplo nesse nosso estudo de caso aí, da multiplicação, né, da configuração retangular, foi utilizada a estratégia do agrupamento produtivo atrelada à metodologia ativa da gamificação, né? Então, a ideia é essa, é que para a gente trazer uma aprendizagem um pouco mais inovadora, dinâmica e engajar os estudantes, a gente atrele, integre aí as metodologias, as estratégias e as técnicas, tá? Esse material PPT, na verdade, o slide que está aparecendo para vocês, ele ficou um pouco desconfigurado, tá? Em cima, onde está a tardinha verde, azul e roxo, está escrito estratégias, técnicas e metodologias ativas. Mas depois a gente sabe que esse material vai ficar disponível para vocês da rede, para vocês consultarem, tá? Eu vou falar um pouquinho, vou pedir para deixarem na tela também para vocês esse momento, mas eu vou falar um pouquinho das estratégias aí educacionais, né? E a gente tem aí
aí começando o levantamento de conhecimentos prévios, que os professores dos anos iniciais conhecem super, né? A gente basicamente faz isso no começo de todo conteúdo novo, toda apresentação de um conteúdo novo, a gente começa com o levantamento de conhecimentos prévios, que nada mais é que trazer uma discussão em grupo, ou um questionário de diagnóstico, ou uma reflexão, né, para explorar o que os alunos já sabem sobre um determinado tema. Então, eu vou trazer aí o levantamento de conhecimentos prévios, porque a partir deste levantamento é que eu vou entender aí qual é o conhecimento da minha turma e de onde eu vou partir, né? Então, essa é uma estratégia, que é o levantamento de conhecimentos prévios. A gente tem as aulas práticas, que é o mão na massa, que enfatiza, claro, através das experiências, a aplicação direta daquele conteúdo teórico, só que na prática. Então, eu aprendo o teórico e eu trago para a prática, certo? Tem, claro, as aulas lúdicas, que a gente utiliza muito em todos os anos iniciais, mas sempre focando bastante aí no ciclo de alfabetização, que são a utilização de jogos, de atividades divertidas, de atividades interativas, como uma ferramenta aí para promover o aprendizado. Então, a gente traz a ludicidade aí para promover esse aprendizado de forma um pouco diferente, né? Temos também os agrupamentos produtivos, como foi mostrado no nosso estudo de caso, né? Que visa organizar, na verdade, a sala de aula em grupos com intencionalidade, onde eles colaboram ativamente para alcançar algumas metas, as metas daquela aula, né? Os grupos têm uma intencionalidade, já são montados pelos professores com uma intencionalidade, né? A gente sempre tem dentro da nossa sala de aula aqueles estudantes que participam pouco e por diversos motivos, às vezes até timidez, e quando a gente diminui aí os grupos de trabalho, a gente sabe que esses alunos aí têm a tendência a participar um pouco mais aí das atividades, certo? A gente tem a contação de histórias, né, que utiliza narrativas aí, histórias para transmitir conhecimentos, valores, experiências e traz isso de forma envolvente e significativa, tá? Por fim, a gente tem a leitura compartilhada, que também é super utilizada nos anos iniciais, né, que é um texto que é lido em conjunto, professor e alunos, né? Claro, como o professor liderando essa leitura, né? Promovendo aí o direcionamento dessa leitura, mas promove aí uma interação entre aluno e professor na exploração do conteúdo desse texto, né? Então, não direciona que a leitura desse texto seja feita apenas pelo professor, integra o estudante, e traz o estudante para participar na exploração do conteúdo desse texto de forma mais ativa e fazendo essas trocas com os professores, né? Então, essas são algumas estratégias que foram apresentadas neste momento para vocês, professores, mas a gente tem diversas estratégias e você que conhece a sua sala de aula sabe qual utilizar, certo? Lembrando também que estratégias, metodologias e técnicas são várias observações que nós trazemos nas nossas ATPCs também, né? Junto e atrelado ao material digital. Então, se você quer entender como é que eu vou utilizar alguma dessas estratégias ou metodologias na prática, é só assistir as ATPCs que você vai conseguir identificar como é que você faz esse uso de forma mais prática. Mas não temos só estratégias e metodologias, temos também as técnicas, e aí eu passo a palavra para o João. Já quero fazer um adendo aí com relação à contação de histórias e leitura compartilhada. Mas contação de histórias, né, a gente já tem um processo que pode ser alinhado com componente de arte. Vou falar um pouquinho aqui das possibilidades que foram trazidas até então. O próprio bingo, né, e eu vi até uma contribuição que daqui a pouco eu farei a leitura, pode ser trabalhado também com as duas linguagens que nós desenvolvemos aí durante o primeiro semestre da música, trabalhar a timbragem, né, qual timbre, como a gente pode fazer cantar a palavra do bingo, as letras, então são algumas possibilidades. E também a gestualidade que eu posso trabalhar. A gente falou muito sobre consciência corporal, sobre dançar com música, sem música, depende muito do ano série, mas a gente pode também desenvolver até uma coreografia com esses flashcards que a professora apresenta para a gente, né, como proposta. Então a gente já pode buscar algumas possibilidades de interações entre os componentes. E aí, pensando em técnicas, no slide a gente já tem aí uma lista com várias, né? Vira e converse, todo mundo escreve, puxe mais, todos juntos, de surpresa,
cada minuto conta, errar faz parte e planeje em dobro. Entre outras, a gente pode aí trabalhar as práticas de gestão de sala de aula. Como a Aline trouxe na fala dela, a gente pode também trabalhar duas práticas ao mesmo tempo. Então, eu posso trabalhar o vira e converse alinhada com todo mundo escreve, é uma possibilidade. Então, o estudante está ali discutindo, conversando, né, pensando nas reflexões que foram propostas de acordo com a orientação do professor ou da professora, ele pode registrar, né, ele pode já desenvolver o todo mundo escreve para que ele tenha o quê? Evidências dessa conversa. Então, não é algo separado. É interessante a gente perceber que a metodologia ativa ela pode ser desenvolvida junto com a prática de gestão de sala de aula, a técnica, também pensando na estratégia que a gente vai desenvolver nesse processo. E uma das práticas aí de gestão de sala de aula que não está nessa lista, mas que é muito interessante nesse processo de recuperação, é o fator A. A fator A, ela desenvolve ali um momento de potencializar as ações assertivas com alegria, né? E é um momento que a gente sabe que o estudante também está um pouco fadigado, nós estamos também um pouco mais cansados, é final de semestre, então é um momento da gente pensar nessas alternativas, nessas possibilidades, com intencionalidade. Nós abrimos aqui a live pensando na intencionalidade, não pode ser o fator alegria só por fator alegria, assim, na intencionalidade. Qual caminho a gente pode percorrer para que esse processo de recuperação ocorra também de uma forma mais orgânica, né, lúdica. Então, a gente pode buscar essas alternativas juntos, tá certo? E agora eu vou trazer algumas contribuições do nosso chat, que está bem interessante. Então, olha só. Na nossa escola, a Tereza, Pro Tereza traz. Pei, Silvia Noêmia, a Piaí, trabalharam no arraiar dos números. As professoras Isabel e Gilmari ensaiaram a quadrilha com números. Foram usadas as 4 operações. Olha só, já está atrelado ali a linguagem da dança, que foi contemplada no 2º bimestre, também pensando aí na questão da linguagem da matemática, o componente de matemática. Temos também a Pro Ana Laura trazendo a gamificação, uma ótima sugestão. Ela gera engajamento e desafia os estudantes a aprenderem o conteúdo de forma lúdica. E tem mais uma que é a Pro Solange, uma metodologia ativa que trabalhamos aqui ontem com o 5º ano, rotação por estações, com as 4 operações e os alunos, né, os estudantes que não tinham dificuldades ficaram como instrutores dos grupos, assim oportunizando o protagonismo juvenil. Olha que bacana. Nossa, muito legal. E olha só, a gente trouxe aqui, né, teve uma contribuição aqui de uma professora falando da gamificação e da aula lúdica. De novo, atrelar uma estratégia, que são as aulas lúdicas, a uma metodologia ativa, que era a gamificação. Então, é pensar nisso. Eu fiz análise dos dados dos meus estudantes, eu identifiquei as defasagens, eu entendi do que a minha sala de aula e os meus estudantes precisam. Então, agora eu vou pensar numa personalização. Então, eu vou pensar quais estratégias eu posso usar, quais metodologias eu posso usar, como sanar essa defasagem. Eu acho que a recuperação, ela vem nesse momento e nesse movimento. Não é mesmo, Jô? Exatamente. Tem alguns professores que estão falando que estão sem som e que a live caiu, mas a gente está aqui ao vivo, já está retornando. Acredito que deve ser alguma questão de conexão, tá certo, professores? Já estamos passando então para a produção, para eles dar uma olhadinha, então. Só queria fazer um adendo, já que o Jô falou da interdisciplinaridade, né? Por exemplo, então eu dei a sugestão aqui na cartela do bingo, que o estudante preencha, né, escrevendo, porque a sugestão foi para o 5º ano, que é o ano que vai fazer a prova de recuperação. Mas se o professor quiser dar essa atividade, por exemplo, numa sala de 1º ano, onde os estudantes ainda estão sendo alfabetizados, então a gente deve trabalhar com a escrita e com a leitura em inglês de forma muito cautelosa, né, porque a gente não pode atrapalhar esse processo de alfabetização. Então, numa sala de 1º ano, por exemplo, em vez de eu pedir para os estudantes preencherem escrevendo a cartela, eu iria pedir para eles desenharem. Então, aqui, ele escolheu a pasta, macarrão, em vez de escrever isso ou em inglês ou em português, ele faz o desenho do macarrão. Então, ele preenche a cartela desenhando, pode pedir o apoio do professor de arte para fazer a cartela, o professor de arte dá essa aula dele para fazer essas cartelas e depois, quando as cartelas estiverem prontas, o professor de inglês joga lá o bingo, ok?
Então, é outra sugestão aí, juntando o componente de inglês com arte. Antes da gente prosseguir, Jô, como é que tá aí o chat? O pessoal está dizendo que já normalizou, não normalizou? Sim, como é que tá? Parece que está normal agora, né? Vamos Tá aguardar normal? mais um pouquinho. Que bom, vamos continuar. A gente já passou para o pessoal aqui da produção, eles já estão olhando, mas vão avisando para a gente aqui no chat se tá tudo certo, como é que tá o som, se vocês estão conseguindo ver e ouvir a gente direitinho. Vão passando essas informações para a gente, que a gente vai passando aqui também, não é isso? Exatamente. Pensando que nós estamos partindo, né, de um plano de ação direcionado, então você, professor, professora, conhece, a gente trouxe aqui várias possibilidades, estamos discutindo juntos, né, algumas ações que podem potencializar neste momento aí de recuperação e aprofundamento. Agora a gente vai falar de plataformas digitais, não é isso, Aline? É isso, vamos aproveitar que a gente deu como exemplo aí a gamificação, as plataformas gamificadas e o Matific, na verdade, e aí vamos trazer agora para vocês, apresentar para vocês algumas possibilidades que você, professor, tem para promover a recuperação e o aprofundamento dos seus estudantes dentro da plataforma do Matific, tá? Então, é todo um percurso, tá? Então, a ideia aqui agora é apresentar para vocês, professores dos anos iniciais, algumas possibilidades dentro da plataforma digital. Então, eu escolhi esse recurso para recuperar meus estudantes. Então, como fazer? Como essa plataforma pode me ajudar? Então, vou pedir para colocar na tela, por favor. Então, aqui temos a plataforma digital do Matific, certo? Então, o docente ele pode criar agrupamentos de desempenho dentro da plataforma, criando atividades específicas para cada grupo, com foco em recuperação ou aprofundamento. E, claro, atendendo às necessidades individuais dos nossos estudantes. Então, eu posso promover a recuperação e a recomposição. Eu posso também, nesse momento, eu identifiquei que alguns estudantes não precisam de uma recuperação. Então, a gente pode promover aí o aprofundamento e o avanço aí desses meus estudantes, certo? Então, a ideia aqui desse slide é o quê? Eu consigo fazer agrupamentos por desempenho. Então, eu percebi na minha sala de aula que eu tenho alguns alunos que eu preciso recuperar e alguns alunos que eu preciso apenas avançar, aprofundar. Eu crio esses agrupamentos dentro da plataforma do Matific e consigo atribuir atividades personalizadas para cada um desses grupos. Mas, professora Aline, como é que eu faço isso utilizando a plataforma do Matific? Então, olha só o pulo do gato aqui. Eu vou pedir para colocar o slide de novo na telinha. Claro que esses slides vão ficar disponíveis para vocês posteriormente, mas nesse QR Code que está aí na telinha, você consegue acessar um tutorial de como criar os agrupamentos por desempenho dentro da plataforma do Matific. Tá? Então, essa também é mais uma estratégia aí que nós estamos apresentando para vocês, professores, tá? Tudo bem, então eu entendi que eu posso criar agrupamentos, eu entendi, analisei os meus estudantes, criei agrupamentos, consigo aí atribuir atividades. Mas será que eu posso atribuir atividades personalizadas? Será que eu posso personalizar aí o meu ensino? Pode sim, e aí é o nosso próximo slide, tá ok? Pode colocar na tela. Então, o professor ele também pode atribuir atividades personalizadas para cada aluno, como lição de casa ou até lição de classe. Essas atividades vão ficar dentro da ilha do trabalho atribuído, né? E essas atividades devem ser alinhadas com os objetivos de aprendizagem, né? E ajudar no desenvolvimento de habilidades específicas, promovendo, então, a personalização do ensino. Então, vamos pensar na nossa atividade que foi o nosso estudo de caso. Então, eu entendi que a dificuldade da minha sala estava sendo dentro de multiplicação, de divisão e mais precisamente dentro da configuração retangular. Então, eu vou dentro da plataforma digital, dentro do Matific, faço os meus agrupamentos e consigo atribuir uma atividade personalizada de configuração retangular para esses estudantes que estão com essa dificuldade. Mas como eu faço aí a atribuição dessa atividade personalizada? Mais um pulo do gato aqui para vocês, professores. Põe o slide na telinha, por favor. Nesse outro QR Code aqui, então depois vocês podem acessar. A gente também tem um tutorial para você, professor, de como atribuir atividades personalizadas para os estudantes. Então, olha só que legal,
professor Jô e professora Cláudia, a gente está trazendo aqui diversas possibilidades para o professor dos anos iniciais começar a trabalhar essa recuperação e esse aprofundamento com os estudantes, tá? Então, aqui a gente focou um pouco mais na gamificação e nas plataformas digitais, mas não são as únicas. A professora Cláudia trouxe a gamificação aí totalmente desplugada, que é uma possibilidade, que é uma metodologia super válida e que também pode ser utilizada em diversos componentes, né, professora? Se o professor de regente de sala quiser fazer o bingo só em matemática, trabalhando com as 4 operações, sem problemas, né? Então, ele pode usar em matemática, ele pode usar em língua portuguesa, ele pode atrelar a língua inglesa também. Não, mas aí eu já entendi que eu tenho um grupo de estudantes que não precisa recuperar nesse momento, mas eu gostaria de aprofundar alguns assuntos em ciências. Dá para utilizar a gamificação também e até o bingo também em outros componentes. Então, são atividades que a gente pode aproveitar em vários componentes, não é isso? Exatamente. Pensando sempre na nossa intencionalidade, como é que a gente faz essa articulação, né? Para que a gente realmente tenha um momento assertivo nessa busca, né? Nesse processo que é desenvolvido agora no momento de recuperação e aprofundamento, tá certo? Eu vou fazer mais algumas leituras de contribuições que a gente tem aqui antes da Aline dar continuidade às plataformas digitais. A gente tem, olha só, pro Débora Cristina falando que língua inglesa e arte dá super certo, né? E aí a gente tem algumas outras unidades que estão conectadas com a gente aqui. Aí, Prof. João Gaudêncio Mainini, acho que é isso. E temos também a EE Francisco Prisco. Então, um abraço para vocês que estão E parece que está tudo bem no chat por enquanto? Olha, por enquanto sim. Eu acredito que estamos caminhando bem dentro da nossa pauta formativa. Sinaliza para a gente aí, professor. Coloquem no chat se vocês estão ouvindo e vendo a gente, se está tudo bem por aí, tá ok? Então, coloquem aí no chat, ó, estamos ouvindo, estamos vendo, tá tudo ok. Sinalizem para a gente ir melhorando aí a nossa formação, certo? E contribuam com as práticas de vocês também para a gente fazer a leitura. Perfeito. E aí falamos então de uma plataforma digital que está muito mais atrelada aí à matemática, ao componente de matemática, que é o Matific. Mas será que a gente não tem uma plataforma digital hoje que está aí mais perto de língua portuguesa? E sim, nós temos, né, professores? Vocês conhecem aí o Elefante Letrado, vou pedir para colocar na telinha, né? Então, o Elefante Letrado é uma plataforma que oferece recursos de leitura para os alunos da educação infantil. Tem livro, o acervo literário dele serve até o médio, mas claro, essa plataforma ela é voltada mais para os anos iniciais, né? As bibliotecas da plataforma contam com uma curadoria especializada para cada etapa da escolarização e com textos em português e também em inglês. Olha aí também, de novo, o inglês, certo? Então, é uma plataforma que auxilia, né, na verdade, na fluência leitora, né? E é ótima porque, assim, ela está atrelada às habilidades da BNCC. Tem uma outra coisa muito legal, e assim, os professores, eles podem atribuir atividades apenas de leitura, ou de escrita, ou de compreensão ao final da leitura, pode propor um quiz também após a leitura. Então, tem diversas possibilidades dentro da plataforma. Fora que esse aluno ele vai subindo de níveis, então o acervo literário vai tendo uma maior complexidade aí também, conforme ele vai lendo os livros. Está super atrelado à gamificação, porque a gente tem um álbum de figurinhas dentro da plataforma. Então, conforme o estudante termina os seus livros, ele ganha um pacote de figurinhas online, claro. E aí ele abre esse pacote de figurinhas e ele pode colar essas figurinhas dentro do álbum, né? Então, quanto mais livros ele lê, mais figurinhas ele ganha. E essa é a recompensa, né? Que é mais um item aí da gamificação, né? Mas o principal é que essa plataforma ela tem uma boa assertividade na acessibilidade, né? Então, ela permite que você aumente a letra em até 4 vezes, tá? Para os estudantes que necessitam, que você diminua ou aumente o contraste da tela, tá? Que você crie uma barra de leitura, um feixe de leitura, né? Então, ela tem diversas possibilidades, fora que ela consegue ler toda, ela tem o ledor, né, da página também, então ela é ótima também para os alunos aí que necessitam da acessibilidade, tá ok? Então, além dela ser atrelada a uma plataforma que pode ajudar em língua portuguesa,
também está atrelada à língua inglesa, pode te ajudar na fluência leitora e na alfabetização, e também tem aí disponível a acessibilidade. Então, uma ótima plataforma aí para os professores. E, claro, podem ser usadas tranquilamente nesse período de recuperação. Fazendo um adendo em relação ao período de recuperação, para o professor trabalhar com essa plataforma com sucesso, né, o professor tem que ter um planejamento anterior, porque tudo vai depender da intencionalidade pedagógica do professor. Então, o professor vai ter que olhar a prova paulista, ver as habilidades e os descritores que as crianças não atingiram, e ele vai procurar livros na plataforma que se relacionem com essa defasagem. Então, por exemplo, o professor percebeu que o estudante está com defasagem, reconhecer a linguagem formal e informal, né? Daí, o que ele vai fazer? Ele vai entrar na plataforma, procurar livros que trabalham com essa linguagem formal e informal, formal e informal, né? Tem diversos gêneros lá na plataforma, tem histórias em quadrinhos, por exemplo, né? Então, o professor tem que entrar anteriormente na plataforma para buscar qual é o livro que mais se encaixa nessa defasagem que os alunos tiveram, para ele indicar que esses livros sejam lidos dentro da plataforma. E a plataforma também traz a aba de suporte, que tira todas as dúvidas lá do professor, também da equipe gestora. Então, se vocês estão em dúvidas de como usar essa plataforma, vai lá no suporte, que tem vários tutoriais de como você usar essa plataforma direitinho. Okay? Perfeito, Cláudia. Desculpa ter te interrompido, é que eu lembrei agora que eu já utilizei essa plataforma na prática numa aula de geografia. Então, não só atrelada também à língua portuguesa, né? Então, para preparar uma aula aí sobre regras para os estudantes do primeiro ano de geografia, eu utilizei a plataforma do Elefante Letrado para trazer aí um livro que falava sobre regras para os estudantes. Então, atrelado aí à estratégia de uma aula lúdica. Então, trouxe a aula lúdica, a gamificação também, porque eu trouxe a atividade dentro da plataforma do Elefante Letrado, dentro de um livro sobre regras. Então, é muito legal. Agora, sobre essa aba do suporte que a professora Cláudia falou, é bem legal, porque você tem dúvida sobre qualquer coisa dentro da plataforma, tá tudo lá dentro do suporte, né, Cláudia? Dá para entender direitinho, tem vários tutoriais de como usar a plataforma, dá uma olhada lá que vale a pena. É isso mesmo. É interessante também, né, fazendo dentro com relação à arte, nós comentamos a questão da contação de histórias e, né, a professora que não tem, né, professor Jocelyn, como é que eu vou fazer? Eu vou contar histórias agora para o meu estudante? Dentro dessa plataforma, eu dei, né, uma sondada também com relação aos links que a gente pode fazer em arte. Um deles, dessas estratégias, como a contação de história, que tem ali vídeos com contação de história que a gente pode apresentar como uma nutrição estética para o nosso estudante, no início da nossa aula. Eu vou trabalhar com escrita. É uma possibilidade da gente também desenvolver esse alinhamento com a arte, né? E é muito gostoso. Eu confesso que toda vez que eu falo Elefante Letrado, eu começo aí porque eu achei muito engraçado esse nome, mas depois a gente vai percebendo e entendendo a intencionalidade que é desenvolvida nesse processo, tá certo? É uma plataforma muito bacana e que pode ajudar muito vocês, professores, nessa parte de alfabetização e de recuperação de língua portuguesa como modo geral. Sim, e aí a gente vai falar agora um pouco sobre grupos de apoio, né? Como é que a gente pode desenvolver dentro das metodologias aí de recuperação nesse processo. A gente traz aí o agrupamento por habilidades, né? Então são os grupos de apoio que podem ser organizados, né, reagrupando estudantes com necessidade de aprendizagem semelhantes durante parte do tempo, né? Então as turmas podem ser de anos diferentes ou turmas aí ou alunos da mesma turma, né? Então o que é interessante? É assertivo a gente perceber que essa ação de usar os grupos de apoio, ela é assertiva em determinados momentos. Se a gente utilizar sempre, ela acaba sendo assim mais uma prática, né, corriqueira da nosso processo, e aí para o estudante também não é uma ação inovadora, diferenciada. Então ele vai entrar em contato com estudantes, né, que estão ali dentro do mesmo processo, desenvolvendo ali uma habilidade fragilizada, potencializando uma competência. Então ele vai também ser reagrupado. A gente pode trabalhar aí com 3 possibilidades diferentes, pensando na nossa intencionalidade. Então, se eu vou falar da língua portuguesa, por exemplo, eu posso desenvolver a leitura em uma turma, a escrita em outra, e também trabalhar um aprofundamento quando eu perceber que tem uma turma que está um pouco mais avançada, né, durante esse processo. E quem que pode fazer isso? A gente, né, com o nosso protagonismo, articulando com os professores, a gente pode
observar qual que pode potencializar e desenvolver essa ação nesse momento. Então, eu, Jocely, estou ali querendo trabalhar com a escrita, com os estudantes. Ótimo, eu vou ficar à frente ali dessa turma, desse grupo de apoio. Se a Aline está ali querendo trabalhar desenvolver um trabalho mais aprofundado, ela vai estar à frente naquele momento. Em outro momento, a gente pode também trocar, né, essas frentes. Então, a gente pode trabalhar dessa forma com grupos de apoio, pensando que nós, docentes, podemos articular, decidir, né, se usarmos essa metodologia na nossa recuperação, como é que a gente pode alinhar com os nossos pares, tá certo? Perfeito. Os professores dos anos iniciais já conhecem, né, essa estratégia dos grupos de apoio, né, que pode ser utilizada dentro da própria sala de aula apenas, reagrupando dentro da sala de aula. Eu posso juntar os outros professores, fazer aí uma conversa com os professores, todos os professores do quinto, por exemplo, e olha, vamos agora, nesse momento, a gente vai agrupar os alunos, vamos fazer nessa análise dos resultados, e vamos agrupar os alunos que estão com maior dificuldade aí em língua portuguesa. Aqui a gente vai ter os alunos que têm mais dificuldade em matemática, e aqui aqueles que precisam apenas aprofundar, né? Eu já usei essa metodologia, na verdade, essa estratégia dos grupos de apoio dentro da sala de aula, tá? E aí, na minha escola, a gente tinha 3 quintos anos, ok? E a gente fez aí essa divisão, onde a gente tinha o grupo que precisava aí recuperar em língua portuguesa, o grupo que precisava recuperar em matemática, e um grupo que estava ok e que precisava apenas, então, aprofundar alguns conhecimentos. E em um determinado período aí, um horário, né, da aula, a gente separava esses estudantes, e aí tinha uma professora para língua portuguesa, eu fiquei aí como apoio para matemática, e aí um outro professor ficou com apoio para aprofundar os conhecimentos dos estudantes, e por esse período a gente trabalhava essa recuperação aí com uma intencionalidade, certo? Então, a ideia é essa, é que a gente não fique apenas trabalhando, de repente, o tempo letivo inteiro, né? Não, a gente determine aí alguns momentos, porque senão também perde esse caráter da inovação para os estudantes, né? E vai ficar muito corriqueiro. Então, a ideia é que tenha essa intencionalidade em relação a tempo, né? E por um período a gente faz. Inclusive, dentro dos agrupamentos, vamos dizer que aí eu tenho meu grupo de matemática juntando esses 3 quintos anos, né? Mas ainda dentro desse grupo de matemática eu percebi aí conhecimentos e defasagens diferentes. Eu ainda posso realizar mais agrupamentos dentro desse meu grupo de apoio. Então, há diversas possibilidades aí para trabalhar os grupos de apoio, e ele vem como uma estratégia para auxiliar aí no processo de recuperação. Muito bem. Então, nós concluímos aí nessa parte que traz, né, como a gente pode desenvolver esse plano direcionado, né? E agora a gente vai trabalhar quando, né? Algumas informações aí práticas para vocês. Aparece na tela. Eu não consigo fazer a leitura porque eu estou um pouquinho longe. Aline, você consegue? Consigo sim, ó, mas mesmo assim vou te dar aqui o meu tablet de apoio, se você quiser fazer a leitura. Ótimo, obrigado. Vamos lá. Então, as características da avaliação de recuperação semestral, a gente tem aí voltado aos estudantes voltado, né, para os estudantes do 5º ano do ensino fundamental até a 3ª série do ensino médio, previstas no termos do que prevê o artigo 7 da Resolução 42. Envolve os conteúdos curriculares da formação geral básica abordados pelo material digital nos primeiros e segundos bimestres de 2024, que podem ser aferidos por itens de múltipla escolha. E aí a gente tem o cronograma, né, de 1 a 5 de julho, a 29 de julho a 2 de agosto, a gente tem um período de recuperação e aprofundamento das aprendizagens. De 5 a 6 de agosto, a aplicação da avaliação de recuperação semestral. E de 8 a 9 de agosto, a alteração de nota na sede. Então, é interessante você, professora, dar um print agora nesse momento, né? Para que você tenha essas informações claras. Elas estão disponíveis, né? Para que você possa buscar. Porém, aí já a gente trouxe, né, um compilado, um print rápido para você, como material de apoio também, tá certo? Olha, até como uma informação, no nosso primeiro slide, que era o slide que trazia um recorte aí da Resolução 42, a gente tem um QR Code lá que leva você, professor, direto para a resolução. Tá? E na resolução já tem o cronograma, tá? Então, se você quiser, aí você aproveita, né? Já pode ler a resolução e ter acesso ao cronograma, tá?
De novo, esses slides aqui, esse material vai ficar disponível para vocês darem uma olhadinha, mas aqui a gente já tem, eu vou pedir para colocar na tela mais uma vez, por favor. A gente tem aí todo o cronograma do período de recuperação. Então, de 1º a 5 e de 29 a 2 é o período de recuperação mesmo, né? Ele é curtinho, ele tem 2 semanas aí, né? De 5 a 6 de agosto vai ser a aplicação das avaliações e de 8 a 9 vai ser a possível alteração de nota na sede. Não é isso? Exatamente. Então, fiquem de olho aí no cronograma e ele está disponível na resolução, que o link está aqui, tá ok? E será que a gente fechou esse assunto, Aline? Então, a gente abordou toda essa parte de recuperação, pensamos bastante na prova paulista, mas quem vai fazer todo esse processo de recuperação pensando nos anos iniciais é o 5º ano? Exatamente. Então, a gente tem ali todo esse processo centralizado no 5º ano, porém, a gente tem algumas ações que podem ser desenvolvidas no próximo semestre, mas é interessante, professores, que a gente não esqueça que a gente está com o olhar direcionado para o 5º ano, porém, o período também não impede que você, professor, professora, faça esse processo de recuperação, esse olhar diferenciado também com o 4º, né, ano ou com de 1º ao 3º ano, tá certo? Então, são possibilidades de se pensar, de refletir, que a gente pode também desenvolver nesses outros anos séries, tá certo? Por que não? Claro que esse período de recuperação dentro dos anos iniciais está voltado ao 5º ano, porque é quem vai fazer a avaliação. Mas por que não aproveitar esse período em que o 5º ano vai estar mobilizado, trabalhando com a recuperação, por que não também trazer aí um pouco da recuperação e do aprofundamento dos alunos do 1º ao 4º ano também? Claro que eles não vão realizar a avaliação, mas a gente pode identificar quais são aí as habilidades menos consolidadas e também trabalhar a recuperação. Não impede que toda a escola esteja mobilizada, de repente, trabalhando aí voltada à recuperação e aprofundamento. Muito né? bem. Aline, tem uma professora, a professora Valéria, por gentileza, mostrem novamente o PPT com cronograma. Claro! A gente vai mostrar para você e vamos dar 5 segundos aí para você fazer um print, hein? Lembrando que depois vocês vão ter acesso aos slides e esse cronograma também está lá na resolução 42. Então, vocês conseguem também, a partir dos documentos, ter esses cronogramas. E temos uma pergunta legal aqui, Aline. Olha só, a Heloísa pergunta, todos os alunos do 5º ano farão essa avaliação? Sim, todos os alunos do 5º ano participarão desse período de recuperação. Tanto a recuperação das aprendizagens, como depois a avaliação. E você, professor, vai decidir aí, a partir da sua avaliação e da nota, se você vai alterar a nota dele na sede ou não. E agora eu vou já falar sobre uma outra questão. A Pro Priscila trouxe. Não, para Priscila não, para Jaqueline trouxe. E o professor tutor. Nós já vamos falar um pouquinho sobre essa questão também, professora. Vocês já leram esse documento que a gente está apresentando para vocês antes da gente apresentar? Muito não bem. pode ser, hein? Parabéns, professores. Porque, olha, já é o próximo assunto, não é mesmo? Exatamente. Então agora a gente teve um olhar, né, toda uma trajetória que não exclui o 1º ao 4º, mas com um olhar ali centralizado ao 5º ano. Agora a gente vai falar o que pode ocorrer no 2º semestre, olhando os outros anos séries, tá certo? Isso mesmo. Então a gente tem aí na tela para vocês agora, ó, professor tutor, anos iniciais, a resolução do SEDUC número 42, de 5 de julho de 2024, prevendo o que pode ocorrer nesse semestre. Então, as unidades escolares, né, elas que atendem o ensino fundamental dos anos iniciais, eles vão ter aí, do 1º ao 3º ano, poderão desenvolver um processo com o professor tutor, né, que é a resolução do SEDUC 42, com a carga horária aí de até 3 aulas por turma, sendo 2 aulas de língua portuguesa e 1 de matemática. E aí mostra para vocês no slide como a gente pode se candidatar, né, participar desse processo que pode aí elencar o professor tutor ou a professora tutora, não é verdade, Lina? Toda essa atribuição aí, a atribuição relacionada ao professor tutor será através da sede pela gestão escolar. Aqui a gente tem um QR Code também na telinha, vou pedir para colocar. Então, aqui tem mais informações de como você, da gestão, vai atribuir aí as aulas para o professor tutor.
tutor, não é mesmo? Exato. Mas aqui a gente tem uma parte um pouco mais técnica, né? Então ele vai ter 3 aulas, 2 de língua portuguesa e 1 de matemática, e a atribuição será pela sede. Mas quais são as atribuições desse professor tutor e quem são os estudantes que são elegíveis para esta tutoria, Jô? Aí eu trouxe aqui a minha cola, porque eu vou assumir para vocês. Então, ó, o papel do professor tutor dos anos iniciais, ele é apoiar o professor regente de classe na elaboração do plano de ensino para o reforço e recuperação. O outro ponto aí que ele pode trabalhar é apoiar no diagnóstico dos estudantes com maior nível de defasagem. E outra possibilidade também é trabalhar com os estudantes que apresentam altos níveis de defasagem. Então, a gente percebe que existe ali uma diversidade de ações que o professor tutor ou a professora tutora pode desenvolver nesse processo. A ação pedagógica aí do tutor é intervir de forma pontual para que os estudantes desenvolvam as habilidades e competências requeridas para o ano letivo em curso, previsto aí no currículo paulista. Então, essas são algumas possibilidades de como o professor tutor pode atuar durante esse processo no próximo semestre. E quem são os alunos elegíveis? Olha só, os estudantes que não compreendem o sistema de escrita, não desenvolvem as habilidades para a fluência leitura, os que não produzem textos, os estudantes que possuem dificuldades em interpretação e compreensão de textos e os que não compreendem o sistema de numeração decimal. Então, esse é o público-alvo que a gente pode contemplar, que vai contemplar esse processo de tutoria, tá certo? É isso mesmo. Lembrando, né, que a gente, agora no segundo semestre, vamos ter ATPCs voltadas à recuperação, tá? E ao aprofundamento. Então, a gente vai trazer diversas estratégias que podem auxiliar você, professor, a trabalhar a recuperação dentro dos anos iniciais. E eu já vou avisar aqui de imediato, assim, de surpresa, que eu estou super suscetível a atrelar aí arte e língua inglesa aí no momento aí interdisciplinar para a gente trazer estratégias para o professor aí dos anos iniciais a trabalhar a recuperação. Vocês topam? Claro. Claro, com certeza. Vamos aqui para jogo. Então, essa é a ideia. Então, no segundo semestre, nós teremos também a TPCs formações para vocês, professores, que poderá também, claro, ajudar vocês nesse processo de recuperação. Tanto você, professor tutor, como você que tem hoje alguns estudantes com algumas defasagens dentro da sala de aula. Então, a gente também vai ter formações no formato das ATPCs. Exatamente. Né? Até porque a gente pensa que a nossa formação é continuada. Então, não adianta a gente trazer essas possibilidades aqui, essa reflexão, e a gente não alinhar no próximo semestre e aplicar durante a nossa formação, certo? Eu tenho uma pergunta. Eu não estou no chat, mas eu tenho uma pergunta. Ai, meu Deus, qual é essa pergunta, Aline? Me diga. Falamos do 5º ano, falamos do 1º ao 3º ano no programa de tutoria, mas e o 4º? A gente esqueceu o 4º? Ah, o 4º não precisa. Ah, o 4º não precisa? Os professores vão brigar comigo. Precisa. Bom, nós temos aí uma ação diferenciada também para o 4º ano, né? É destacar um olhar prioritário no replanejamento, né? Um momento da gente ter também a possibilidade de ter um olhar diferenciado. A gente já pensou ali na recuperação, que tem um olhar diferenciado para o 5º ano. Nós tivemos aí do 1º ao 3º ano essa possibilidade de desenvolver a tutoria, né, no próximo semestre. E agora a gente pensa em ações que a gente pode desenvolver para o 4º ano, pensando no replanejamento. No slide, ele aparece algumas orientações que a gente pode contemplar neste momento de replanejamento, não é isso, Aline? Sim, a gente tem que pensar o seguinte, professores, o 4º ano é um ciclo, né, na verdade, é o ano que acabou de sair do ciclo de alfabetização, né? Então, eles acabaram de sair do ciclo de alfabetização, mas eles não estão sendo contemplados nesse momento dentro do programa de recuperação. Então, eles serão totalmente esquecidos? Não, nós temos que ter um olhar, sim, prioritário para os estudantes aí do 4º ano, pensando que ano que vem eles estarão no 5º. E a gente, claro, não pode esquecer, senão eles adentrarão ao 5º ano com diversas defasagens. Então, todas as dicas que nós demos aí durante a live servem tranquilamente para o 4º ano, né? Então, entender, analisar os dados da sua turma, entender quais são as defasagens a partir das atividades avaliativas e das sondagens, traçar aí alguns planos de ação que possam sanar essas defasagens, atrelando estratégias, técnicas e metodologias. Claro, sempre fazendo um monitoramento, trazendo feedback para esse estudante e se sentir você, professor, que não conseguiu atingir esse objetivo, replanejar.
né? Então, eu acho que essa é a ideia do quarto ano, a gente não está esquecendo o quarto ano, tá? A gente só vai ter um olhar diferenciado, pois eles, nesse momento, não serão contemplados no programa de recuperação e nem no de tutoria, certo? Mas temos sim que ter um olhar bem intenso também aos estudantes do quarto ano. Venho também chamar vocês, professores, para assistirem às ATPCs também, que a gente sempre traz algumas estratégias que podem auxiliar vocês, professores, aí na recuperação, no aprofundamento, para os alunos do quarto ano, né? Então, eu acho que essa é a ideia, é também trazer um olhar aí mais prioritário para o quarto ano. Muito bem. Pensando, professor, que hoje, professores, que nós estamos aqui observando que existe um momento de protagonismo, de um olhar diferenciado para cada ano aí. Então, a gente trouxe o quinto ano neste momento de recuperação. Não é que você esqueceu ou deixou de contemplar as outras turmas. A gente pode desenvolver as ações também linkadas com esse processo que está sendo desenvolvido com o quinto ano. Primeiro ao terceiro ano, tem a questão da tutoria sendo desenvolvida, contemplando ali um olhar diferenciado. Quarto ano, vamos sentar, organizar e observar o que nós podemos potencializar para eles neste momento, até para a gente trazer um processo mais orgânico de autogestão e organização durante o nosso ano letivo, né, Aline? É isso mesmo. Pensando, outra informação, na verdade, que eu queria trazer para vocês, professores, é que se ficou alguma dúvida em relação ao programa de tutoria, ela está bem mais explicada dentro da Resolução 42 e do documento orientador, tá ok? Então, ele está linkado aqui nesses QR Code, que vai ficar depois esse material disponível para você. Então, você, professor dos anos iniciais, pode ler com um pouco mais de calma depois, ok? Então, eu não entendo, não conheço muito sobre o programa de tutoria. Também tivemos uma live na segunda-feira, uma live pedagógica feita pela COPED, com alguns encaminhamentos relacionados também à tutoria, tá? Então, são alguns canais que você, professor dos anos iniciais, pode buscar para ter um pouco mais de informação sobre esse programa de tutoria em específico, certo? Eu vou, só para a gente não se perder, vou fazer a leitura de algumas contribuições muito interessantes. A Prodenise traz aqui, somente as médias semestrais abaixo de 5, que serão contempladas aí nesse processo de recuperação. Isso mesmo. A Prof. Fábia Cristina coloca, por favor, compartilhe os materiais depois de apresentação, nós vamos compartilhar. E aí eu acho muito interessante os professores, né, de professor, já responde com uma outra possibilidade. A Pro Rita de Cássia já traz aqui, até o recorte ali da resolução. O estudante com rendimento inferior a 5, qualquer componente até a data prevista para recuperação e aprofundamento de aprendizagem, né, deverá realizar a avaliação da recuperação semestral do respectivo componente curricular, né? Então, eles já trazem essa resposta, professores protagonistas, maravilhosos. É bom porque aí o professor já está assistindo a live, está com dúvidas enquanto a gente está falando, porque, claro, a gente está aqui ao vivo, então pode alguma informação escapar da gente, e está tudo bem, mas é legal que vocês estão aí atentos às informações que a gente está tentando passar aqui para vocês, e vocês já vão se ajudando, já vão colaborando aí no chat. E isso é maravilhoso, né? Só finalizando a minha parte aqui de inglês, a gente trabalha na língua inglesa com as 4 habilidades, né? O writing, que é a escrita, o reading, a leitura, o listening, que é a audição, e o speaking, que é a fala. Lembrando que nos anos iniciais, principalmente os primeiros e segundos anos, a gente trabalha mais com oralidade, ou seja, com o speaking, com a fala, e com o listening, com os exercícios de áudio, porque os estudantes ainda estão sendo alfabetizados em português, então a gente tem que trabalhar com a escrita e com a leitura de forma muito cuidadosa. Geralmente a gente começa a partir do terceiro ano, né, com o writing, com o reading, e então essas provas externas, geralmente elas são feitas para os quintos anos, que é exatamente para o aluno poder estar alfabetizado, porque se o estudante não consegue ler uma prova em português ainda, porque ele está sendo alfabetizado, que dirá em inglês, tá? Então, por isso que as provas externas são feitas a partir dos quintos anos, ok? Perfeito, Cláudia. A gente está quase finalizando, né? A gente tem um último material que é um sistematizando para vocês. Vou pedir para colocar na telinha, inclusive contribuam aí no chat, se vocês quiserem que a gente leia a mensagem de vocês. Então, escreva que o Jô está dando uma olhadinha agora, né? Então, só para sistematizar tudo que a gente conversou hoje nessa live sobre recuperação e aprofundamento, aqui tem um recorte que está focado nos primeiros e quartos anos, mas também compreende o quinto ano, traz só uma
diferença que eu já vou trazer para vocês, mas é o seguinte, professores. Então, para realizar essa melhoria, né, da qualidade da educação básica, que é o objetivo da recuperação e do aprofundamento, é que a gente melhore a qualidade da educação, a gente precisa monitorar e analisar os dados. E que dados são esses? Esses que a gente falou no começo da live, né? As atividades avaliativas e as sondagens. No caso do 5º ano, atividades avaliativas, sondagens e resultados da prova paulista, certo? Precisamos sempre ajustar e desenvolver ações pedagógicas que sejam inovadoras, atrativas e que engajem nossos estudantes, né? Organizar e conduzir de forma eficaz e positiva toda a gestão da nossa sala de aula e toda a apresentação das atividades que a gente escolheu aí apresentar para os estudantes, e assim a gente vai garantir a efetiva aprendizagem dos estudantes aí dos anos iniciais. Então, é um recorte final aí, um sistematizando do objetivo, da intencionalidade dessa live sobre recuperação e aprofundamento. Deixando claro também que nós aqui da EFAP, da Escola de Formação, nós estamos aí disponíveis, claro, para sempre ajudar vocês, trazendo estratégias, metodologias, técnicas que possam agregar nesse momento de recuperação, que possam ajudar vocês, professores, para que a gente consiga aí recuperar todos os nossos estudantes. Então, contem sempre com a gente. E, Jô, tem alguma contribuição, tem alguma coisa bacana que você quer pontuar aí no nosso chat? Sim, eu vou fechar aqui, né, a nossa conversa com a pergunta da Pro Andréia Pereira. Ela traz: a recuperação é para cada componente ou é para a média geral da prova paulista? Aí a Pro Rita de Castro já traz uma contribuição respondendo. Então, ó, nos componentes curriculares em que o estudante for melhor avaliado, os docentes dos respectivos componentes considerarão essa nota para substituir a menor síntese bimestral, sendo que a nota obtida da avaliação e recuperação semestral só poderá substituir a nota de um único bimestre. O Conselho de Ano e Série poderá decidir sobre a alteração da média das notas do bimestres anteriores com base no desempenho do estudo. Então, ali já temos aí essa resposta, e temos também a contribuição da Pro Adriane, que diz que os tops já poderiam tirar férias. Acho muito legal essa contribuição, hein, Pro? Estamos caminhando. Estou quase lá também, e hein? tem mais uma pergunta da Pro Fernanda. Ela fala: precisamos do resultado da prova paulista, quando sai, logo menos. Pro, tá saindo. É isso mesmo. A plataforma do BI está com estabilidade, isso já foi reportado para o setor responsável. Nós sabemos que precisamos dessas avaliações para continuar com a nosso programa, né, traçar o nosso plano de ação direcionado, mas nós dos anos iniciais, professores dos anos iniciais, a gente sabe que a gente não se pauta apenas na prova paulista, a gente conhece nossos estudantes e a gente já pode começar a olhar aí minuciosamente para as atividades avaliativas, para as sondagens, mas é claro que os resultados da prova paulista são extremamente importantes. A gente já avisou o setor responsável e logo mais vai ficar disponível para vocês também começarem a olhar para traçar o plano de ação. Muito certo? Bem, certíssimo. Eu acho que é isso, a gente já está finalizando a nossa live. Eu quero agradecer a presença de todos vocês, professores dos anos iniciais, e de novo me colocar à disposição para sempre poder auxiliar vocês nesse processo de recuperação, no processo de aprofundamento ou em outros processos aí que a gente sabe que são complexos e que temos aí dentro dos anos iniciais. Então, contem sempre com a gente, tá ok? Então, uma boa tarde para vocês, tá? Vou passar a palavra para os meus colegas se despedirem também. Muito bem, eu que agradeço também a possibilidade de contribuir também, não só com a formação de vocês, mas com a minha também, né? A gente está sempre em constante formação e aprendendo juntos. Muito obrigado, professores. Também quero agradecer a participação de todos vocês, e eu já vou aproveitar e desejar para vocês umas férias maravilhosas. Isso aí. Professor é uma profissão extremamente estressante em todo mundo, tá? Então vocês merecem excelentes férias, descansem muito, aproveitem muito, nós merecemos, ok? Então é isso, até mais, até breve. Até mais. Bye, bye.